Minha irmã, meu irmão, a cada dia o Senhor nos alimenta com sua palavra. Neste momento, nos dedicamos a escutar e meditar o texto que a liturgia da Igreja nos oferece como primeira leitura. Depois de termos escutado e meditado diversos trechos dos livros do Gênesis e do Êxodo nas semanas anteriores, nesta e na semana seguinte, teremos textos tomados dos livros do Levítico, ou de Números, ou do Deuteronômio, ou do livro de Josué. A cada meditação de uma página da história do povo de Deus, deparamo-nos com a bondade e o amor de Deus em favor de seu povo. Encontramos nesses fatos ensinos que têm sentido também para nós em nossos dias. E descobrimos que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Para escutá-la, vamos rezar. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher, meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor, concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentassem diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a este dei Jacó e Esaú. E a Esaú, um deles, dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre este o mar, que os cobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam no outro lado do rio Jordão. E quando guerreavam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra e o exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não os quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca e vos livrei de suas mãos.
A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes dessa cidade, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidade que não edificastes, e nelas habitais. Vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Minha irmã, meu irmão, também hoje escutamos um texto tomado do livro de Josué. O capítulo 24 do livro de Josué encerra a narrativa da conquista da Terra Prometida, com um momento solene de renovação da aliança em Siquém, lugar sagrado que remonta à história de Abraão e Jacó. Josué, já em idade avançada, reúne as tribos para um discurso final, em que recorda os feitos de Deus em favor do povo. O texto dos versículos 1 a 13 introduz essa assembleia com uma longa recapitulação da história da salvação, desde os patriarcas até a conquista da terra. Nos versículos 1 e 2, Josué convoca todo o povo, incluindo os anciãos, os chefes, os juízes e os oficiais, para se apresentarem diante de Deus. A expressão revela o caráter litúrgico e solene do encontro. Trata-se de renovar o compromisso com o Senhor. Josué então assume a função de porta-voz divino, usando a fórmula "assim diz o Senhor", indicando que não é uma palavra humana, mas uma palavra divina. Nos versículos seguintes, Deus, por meio de Josué, faz uma retrospectiva da história salvífica. Abraão, Isaque, Jacó, o êxodo, o deserto e a conquista da terra. É notável que o foco não está nas ações humanas, mas na ação contínua e gratuita de Deus. Eu tirei, eu enviei, eu fiz sair, eu entreguei. A história de Israel é, portanto, uma história de graça, não de mérito. Particularmente, os versículos 12 e 13 destacam que a posse da terra foi dom e não conquista militar. Não foi com tua espada nem com teu arco, diz o texto. O povo habita em cidades que não edificou e colhe vinhas que não plantou. Essa linguagem teológica mostra que a terra é herança, fruto da fidelidade divina, e que a aliança se baseia na gratuidade do amor de Deus. A proclamação de Josué em Siquém ressoa hoje como um chamado urgente à memória agradecida e à renovação do compromisso com Deus. Em um tempo marcado pelo esquecimento da história sagrada e pela fragmentação das identidades comunitárias, este texto convida a Igreja a olhar para trás com reverência e para frente com responsabilidade. Assim como o povo de Israel foi reunido para escutar a narrativa da ação de Deus, desde os tempos dos patriarcas até a posse da terra prometida, também a comunidade cristã é convocada, especialmente em momentos decisivos, a recordar sua história de salvação, pessoal e coletiva, como fundamento de sua identidade e missão. A ênfase de Deus no texto, eu tirei, eu conduzi, eu entreguei, ensina que a vida cristã não se sustenta pela força humana, mas pela fidelidade e iniciativa divina. Esta consciência nos livra da tentação da autossuficiência e reacende o espírito de gratidão e humildade. No mundo que valoriza o mérito individual e a conquista pessoal, a Igreja é chamada a testemunhar que tudo é graça. A morada que habitamos, a fé que professamos, a comunidade que nos acolhe
e a missão que nos foi confiada são dons que recebemos, não obras que construímos sozinhos. Além disso, a Assembleia em Siquém nos interpela sobre nossa resposta ao amor de Deus. A fidelidade divina exige de nós uma escolha renovada, uma adesão consciente e corajosa ao Senhor em meio a um contexto repleto de ídolos modernos. Consumismo, relativismo, ideologias polarizadas, culto à imagem e à eficiência. A opção por Deus precisa ser feita em comunidade, como fez Israel, e deve moldar a vida pessoal, familiar, eclesial e social. A igreja de hoje é desafiada a ser sinal dessa aliança viva e fecunda, educando na memória dos feitos do Senhor, promovendo uma espiritualidade da gratidão e cultivando uma pastoral que favoreça escolhas livres e responsáveis por Cristo. Em cada celebração e em cada ação pastoral, é necessário reacender nos fiéis a consciência de que pertence a um povo amado e conduzido por Deus, e que sua missão é viver e anunciar essa aliança, com generosidade, com fidelidade e com esperança. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.